Nas profundezas azuis do oceano, onde a luz do sol se recusa a alcançar, reside um mistério que assombra os sonhos de Elara. Uma cientista marinha de brilho incomparável, Elara dedicou sua vida à busca incansável por lendas, por sussurros de cidades perdidas que se afogaram no esquecimento. Sua obsessão, contudo, não era apenas acadêmica. Era um elo com um passado ancestral, uma herança que ela sentia pulsar em suas veias. Talvez a chave para entender a perda sutil de um ente querido que o mar tragou, um trauma que alimentava sua busca com uma intensidade quase febril. Ela via os oceanos não como barreiras, mas como véus, ocultando verdades que ansiavam por serem reveladas. Em uma expedição de rotina, a bordo do navio de pesquisa Nautilus, Elara monitorava os sonares com a concentração de uma caçadora. De repente, a tela piscou, mostrando anomalias sísmicas incomuns. Não eram falhas geológicas naturais, nem formações rochosas conhecidas. Havia uma geometria, uma regularidade que gritava artificial. O coração de Elara acelerou. As imagens de sonar, lentamente, começaram a revelar contornos que desafiavam a lógica. Estruturas massivas, imponentes, no leito oceânico, desenhando o perfil inconfundível de uma cidade. Uma cidade submersa. O espanto e a descrença permearam a equipe, mas para Elara era a confirmação de uma vida de fé. A euforia, porém, foi efêmera. A notícia da descoberta se espalhou como pólvora, e com ela, o início de um conflito velado. O financiamento da expedição, antes garantido, agora estava ameaçado por interesses corporativos vorazes que viam na cidade submersa não um tesouro arqueológico, mas uma mina de ouro em potencial. A equipe de Elara, um grupo de cientistas idealistas, encontrava-se dividida entre o desejo fervoroso de proteger o achado e a pressão crescente para capitalizá-lo. Foi então que ele ressurgiu das sombras, um ex-mentor de Elara, um homem que ela outrora admirava, mas que agora era um empresário inescrupuloso. Seu nome era Victor, e ele não hesitaria em roubar o crédito e os recursos da descoberta para seus próprios fins. Victor, com sua oratória sedutora, ofereceu a Elara uma proposta tentadora. Fama, recursos ilimitados, uma vida de prestígio, tudo em troca do controle total da pesquisa. Seus olhos, antes brilhantes com a paixão pela ciência, agora reluziam com a ganância. Elara, firme em seus princípios éticos e em sua visão de preservação, recusou categoricamente. A recusa, no entanto, foi o gatilho para a traição. Dados confidenciais de sua pesquisa começaram a vazar, usados habilmente contra ela, minando sua credibilidade e sabotando seus esforços. Em meio a essa turbulência, Elara sentiu um chamado mais profundo. Durante um mergulho exploratório inicial, nas margens da cidade recém-descoberta, ela encontrou um artefato peculiar. Era uma peça de metal polido, com inscrições que desafiavam qualquer língua conhecida. Ao tocá-lo, o objeto emitiu um brilho fraco, pulsante, quase como se respirasse, parecendo chamá-la. A revelação foi sutil, mas inegável. O artefato reagia a Elara de uma forma inexplicável, sugerindo uma conexão mais profunda do que ela jamais imaginara com o que jazia abaixo. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A ameaça de Victor, o ex-mentor de Elara, intensificou-se com uma crueldade calculada. Ele não apenas vazava informações, mas orquestrava sabotagens sutis, danificando equipamentos cruciais e espalhando desinformação que visava desacreditar Elara e sua equipe perante a comunidade científica e os financiadores. A pressão era imensa. Os telefones pararam de tocar, e-mails essenciais ficavam sem resposta. A equipe, antes unida pelo entusiasmo da descoberta, começou a sentir o peso do isolamento. Rumores maliciosos circulavam,
insinuando incompetência e até mesmo fraude. Elara sabia que Victor não estava apenas tentando roubar o crédito, ele estava tentando destruir a reputação dela e, por extensão, a pesquisa que tanto significava. Para piorar, relatórios confidenciais começaram a chegar, confirmando os piores temores de Elara. A corporação de Victor já estava enviando suas próprias equipes para a área da cidade submersa, com equipamentos de perfuração pesados, claramente com a intenção de explorar, não de preservar. Impulsionada por uma fúria silenciosa e pela necessidade imperiosa de proteger a cidade e sua equipe minguante, Elara mergulhou ainda mais fundo no estudo do artefato misterioso e de suas inscrições enigmáticas. No laboratório improvisado a bordo do Nautilus, ela passava horas incontáveis, comparando os símbolos com antigos escritos de civilizações perdidas, buscando padrões, significados ocultos. Cada linha, cada curva parecia sussurrar segredos de um passado distante. Foi então que uma verdade chocante começou a emergir. A cidade não havia sido submersa por um desastre natural, um terremoto ou um tsunami. As inscrições, uma vez decifradas fragmentadamente, revelavam um ato intencional, um sacrifício monumental, talvez um ato de guerra contra uma ameaça desconhecida. Elara estava desvendando a história de uma civilização avançada que possuía conhecimentos muito além da compreensão moderna. Uma cultura que havia escolhido afundar sua própria metrópole para proteger o que ela continha. Através de documentos e diários antigos que ela havia resgatado de bibliotecas e arquivos esquecidos, Elara começou a montar o quebra-cabeça do motivo secreto de Victor. Ele não estava interessado apenas em fama ou dinheiro, havia algo mais sombrio, mais pessoal. Os textos sugeriam que a cidade abrigava uma fonte de energia ou uma tecnologia ancestral de poder incalculável. Victor, com sua sede de dominação global, buscava essa arma para fins militares, para redefinir o equilíbrio de poder no mundo. A vingança de Elara deixou de ser apenas por si mesma. Transformou-se em uma missão para proteger o legado da cidade e impedir uma potencial destruição global. A pressão, contudo, cobrava seu preço. Elara começou a ter visões fragmentadas, flashes de uma vida que não era a sua, mas que parecia familiar. Imagens de uma cidade vibrante, de pessoas caminhando por ruas submersas em cristal, de um povo que vivia em harmonia com o oceano. Eram memórias ancestrais, vislumbres da vida na cidade antes de sua submersão, revelando uma conexão profunda e quase espiritual com seus habitantes. Nessas horas de dúvida e esgotamento, o membro da equipe, um jovem oceanógrafo chamado Liam, tornou-se seu confidente e aliado mais crucial. Ele, com sua lealdade inabalável e sua paixão genuína pela ciência, era a âncora de Elara. Mas a crueldade de Victor não tinha limites. Em um ataque orquestrado, uma das sondas de exploração de Elara foi sabotada, resultando em um acidente grave que feriu Liam. O incidente, embora não fatal, solidificou a determinação de Elara. Com as últimas inscrições do artefato quase decifradas, a verdade explodiu na mente de Elara como uma onda. Ela era descendente direta de um dos últimos líderes daquela civilização submersa. A cidade, um refúgio de conhecimento e sabedoria, havia sido afundada como um ato desesperado para proteger seu legado de uma força externa que buscava sua destruição. E, o mais chocante de tudo, o artefato em suas mãos não era apenas uma relíquia. Era a chave para ativar um sistema de defesa ancestral ou uma fonte de poder inimaginável que dormia no coração da cidade submersa, esperando o momento certo para ser despertada. A corrida contra o tempo era agora uma realidade palpável, um relógio invisível marcando cada segundo. Elara e sua equipe, dizimada e exausta pelos ataques incessantes de Victor, avançavam em direção ao centro da cidade submersa. O Nautilus, apesar das avarias, seguia seu curso, impulsionado pela determinação férrea de Elara. As forças de Victor, por sua vez, estavam perigosamente próximas,
seus submersíveis de perfuração rasgando a água escura, determinados a alcançar o objetivo primeiro. O tempo estava se esgotando, não apenas para proteger a cidade antiga, mas para resguardar o destino do mundo de uma ambição predatória. A cada pulso do sonar, a cidade parecia chamá-la, seus segredos prestes a serem revelados, ou pior, profanados. O confronto final era inevitável. Elara e Victor se encontraram no coração da cidade, um local grandioso que transcendia a compreensão humana. Não era apenas uma praça ou um templo, mas uma confluência de energia e história, onde a arquitetura se fundia com a própria topografia do leito oceânico, criando uma paisagem mística de cristais luminescentes e estruturas colossais. Victor, com um sorriso presunçoso que mal disfarçava sua ganância, estava ladeado por seus mercenários, todos equipados com tecnologia de ponta. Elara, por outro lado, trazia consigo apenas o artefato pulsante e a sabedoria ancestral que havia desvendado. O duelo não seria de força bruta, mas de inteligência e propósito. Victor vociferava sobre o poder que a cidade ofereceria, a dominação que ele exerceria sobre o mundo. Elara, com a voz embargada pela emoção e pela clareza de sua missão, revelou que Victor também tinha uma conexão com a cidade, não de linhagem, mas de fascínio por seu poder, distorcido por sua ambição egoísta. Ele também havia estudado os textos, mas interpretara o conhecimento como uma ferramenta de controle e não de harmonia. Com um movimento decisivo, Elara ergueu o artefato. Não era para empunhá-lo como uma arma, mas para ativá-lo como a chave que era. O coração da cidade, que parecia dormir há milênios, despertou. Uma onda de energia pura, não destrutiva, mas purificadora, emanou do artefato, reverberando pelas estruturas cristalinas da cidade. Não era uma explosão, mas uma pulsação de luz e harmonia que desativou a tecnologia de Victor, tornando seus equipamentos obsoletos e seus mercenários impotentes. A verdade que Victor tentou enterrar sob camadas de mentiras e ganância foi revelada ao mundo através de uma transmissão espontânea de dados e imagens da cidade, mostrando seu propósito original. Não uma arma, mas um repositório de conhecimento e um farol de uma civilização que escolheu a paz em vez da conquista. A vingança de Elara se transformou em redenção, não apenas para si mesma e seu legado, mas para a cidade e seu propósito, impedindo a destruição global. A cidade submersa não se ergueu das profundezas, mas sua história e o vasto conhecimento que ela continha foram revelados à humanidade. Os planos de Victor foram desmascarados, sua corporação desmantelada e suas ambições de dominação global frustradas. Ele, o ex-mentor, foi exposto e desacreditado, seu império de ganância ruindo sob o peso da verdade. Elara emergiu não apenas como uma cientista brilhante, mas como uma heroína, sua coragem e integridade inspirando milhões. Contudo, sua verdadeira recompensa não foi a fama, mas a conexão profunda e inabalável com seu passado ancestral e a certeza de ter protegido o futuro da humanidade. Elara dedicou o resto de sua vida a preservar e estudar a cidade, garantindo que sua história fosse contada às futuras gerações. Ela estabeleceu um centro de pesquisa internacional, onde cientistas de todo o mundo poderiam mergulhar nos mistérios da cidade, aprendendo com os erros e acertos de uma civilização que, embora submersa, oferecia lições vitais para um futuro mais sustentável. A humanidade, confrontada com a sabedoria de Atlântida, teve a chance de aprender com os erros do passado e construir um futuro mais consciente e harmonioso. A última imagem de Elara é de uma mulher em paz, à beira do oceano, a brisa salgada em seu rosto. Em seus olhos, o brilho de um conhecimento profundo, a certeza de que a cidade, embora oculta nas profundezas, vivia em seu coração e na memória imortal do mundo,
Um testamento à resiliência do espírito humano e à eterna busca por sabedoria.